Se você está com muitas dívidas na sua empresa e não sabe o que fazer e está com medo de perder tudo, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como sair dessa sem precisar ser um especialista no assunto. O meu nome é Niklaus Limburso, eu sou advogado e já ajudei milhares de pessoas e empresas como a sua a saírem das dívidas. E eu quero ajudar você também. Por isso, nesse vídeo, eu vou mostrar alguns dos principais erros que levam as pessoas a cenários desfavoráveis. E eu vou te dar o caminho para se recuperar. Então, bora enfrentar o problema? Ouça uma verdade dura. A maioria dos empresários só toma uma atitude quando é executado. E executado não é morrer não, tá? É um processo judicial que o banco move contra você. E a dívida tá lá, provavelmente maior do que ela era no ano passado, consumindo grande parte dos recursos da empresa e você, no final das contas, não sabe muito bem o que fazer, não é verdade? E nesse momento, alguns sentimentos começam a aparecer, como por exemplo, o medo, a ansiedade, a insegurança, a vergonha. E não raras vezes, nós entramos em um processo de negação dos fatos, ou até justificação, ou em algumas das vezes, deslocamento das responsabilidades e das razões. Eu desconfio que eu acertei. Algum desses sentimentos você já experimentou nessa fase complicada da sua vida, não é? Então aproveita, escreve aqui nos comentários, divide comigo para eu saber o que você está sentindo aí, tá bom? E aqui entre nós, responda com clareza. Você não sabe muito bem o que fazer, não é verdade? E é aí que mora o perigo. É adotar uma conduta passiva perante o problema. E, gente, é muito importante dizer aqui, viver endividado pode ser comum, mas não é normal. E quais são as consequências que essa passividade traz para sua vida? Eu vou citar algumas aqui. A dívida vai aumentar, porque afinal de contas você não está tomando nenhuma atitude. Você vai ser surpreendido com processos judiciais, portanto vai se tornar réu. Você pode ser surpreendido também com bloqueios bancários, se vê impossibilitado de pagar os seus colaboradores, os seus fornecedores. E na prática você não vai conseguir crescer. Afinal de contas, você está caminhando com uma âncora nos pés. E tudo que poderia estar sendo construído em seu favor da sua família está indo para o banco. E vem aqui, é duro te dizer, mas o tempo está passando e ele não volta. Tô falando sério com você. É nesse momento que eu vou te fazer uma pergunta muito dura. Você quer ser autor ou réu? É isso mesmo. Você quer ser o autor da ação ou o réu da cobrança? Eu quero te convidar a assumir uma postura de protagonismo, assumir as rédeas da sua vida e do seu destino. Mas, Niklaus, como que eu posso mudar esse cenário? Eu não vejo solução, eu não vejo saída. Eu te falo, relações bancárias, usualmente, elas estão envolvidas em abusividades. Essas relações elas não são justas. Então é o momento de dar um passo para trás, esfriar a cabeça e construir um plano frio, um plano calculado, um plano certeiro. O primeiro passo que você vai tomar é buscar um profissional especializado. Você vai levar os seus contratos e será necessário fazer uma auditoria da relação que estava prevista no contrato e do que aconteceu na prática. E mais, verificar se o que estava previsto no contrato está alinhado com a lei. É possível, se é permitido, se é autorizado tudo que o banco fez com você. E usualmente, na maioria dos casos, existem abusividades. Encontradas essas abusividades, o advogado ele tem a possibilidade de entrar com ações na justiça contra os bancos. Seja uma ação revisional, uma ação de descumprimento de contrato, até uma ação para exibir o contrato, caso você não tenha, o banco não te apresente. E ainda você tem a possibilidade de fazer reclamações junto ao Banco Central. Tudo isso bem arquitetado, bem construído, com uma estratégia sólida, favorece um ambiente para grandes negociações. E é aí que você vai fazer a grande virada da sua vida, é aí que você vai virar esse cenário e sair de um looping em que você fica anos e anos e anos pagando e só aumenta a sua dívida. É a oportunidade que você tem para converter uma dívida de longo prazo em um acordo de curto prazo, que resolva de uma vez por todas a sua situação com o banco. Então aproveita e responde aqui nos comentários se você quer ser autor ou réu. E aproveita e dá um like aí para dar sorte, fechou? Mas e aí, você pode se perguntar, o que eu ganho com isso? Eu vou te falar o que eu vejo na prática.
O que eu vejo é que o empreendedor, ele retoma a paz espiritual. Ele consegue viver a vida muito diferente desse cenário que você está vivendo. Um cenário de peso, um cenário desagradável. Então, é um momento, é uma oportunidade que você tem de viver uma vida mais leve. É uma oportunidade também de você focar no seu negócio. Porque tendo uma estratégia definida, tranquilidade com relação aos próximos passos e segurança para estar amparado por um bom profissional, você consegue voltar sua atenção para aquilo que importa na sua vida, nos seus negócios, que é a geração de receita e uma gestão adequada. Então você pega o problema, coloca na mão de um profissional e vai focar no que importa, que é a geração de recursos para fazer frente à resolução desse problema. Afinal de contas, dívida se resolve com dinheiro, ainda que eventualmente com descontos e condições mais favoráveis e talvez mais justas para o seu caso. Mas sem dinheiro, você não resolve o problema e você não toca a sua vida. Então você precisa focar nos seus negócios. E esse é um dos benefícios de você contar com uma estratégia jurídica e profissionais ao seu lado. E com a cabeça livre, você vai conseguir tomar decisões melhores, seja no seu negócio, na sua vida pessoal. Afinal, aquele peso, ele vai embora. Imagina só os ganhos no seu estado emocional, a sua tranquilidade, como a sua vida será diferente se você conseguir retomar aquele estado de espírito que você tinha lá atrás e que você acabou perdendo por conta desse cenário de dívidas. Então essa é a oportunidade para a retomada do caminho da prosperidade. Esse passo é fundamental e o que eu vejo é a conversão de dívidas de longo prazo em acordos que se resolvem em um curto espaço de tempo, te dando a possibilidade de retomar a sua vida. Então, se você quer uma vida nova, a primeira coisa que você vai fazer é apertar aqui, ó, no botão de me seguir, porque eu vou ser o seu aliado, vou te trazer vários conteúdos que vão te ajudar nesse momento tão difícil da sua vida. Então você pode contar comigo, clica aqui para me seguir, clica no sininho para eu ser prioridade, eu aparecer rápido, que eu só vou trazer coisa boa para você, beleza? A segunda coisa que você deve fazer é tomar uma atitude. E aqui eu vou renovar o meu desafio a você. Você quer ser autor ou você quer ser réu? E a terceira coisa é assumir o protagonismo, é ir pra cima, é tomar uma atitude, é ir com vontade, com foco, com energia. Então vem cá, eu quero te convidar, vem comigo pra gente apertar esse botão aqui, ó, pra fazer o eject das dívidas.